Existe uma pergunta tão simples que parece não merecer atenção. Mas qualquer mente que a leva a sério descobre algo perturbador. Ela não tem resposta fácil. E talvez, só talvez, a tentativa de respondê-la seja a coisa mais importante que o pensamento humano já fez. A pergunta é esta: por que existe algo em vez de absolutamente nada? Pense devagar. O nada absoluto seria perfeitamente possível. Nenhuma lei seria violada. Nenhuma regra seria quebrada. Sem espaço, sem tempo, sem matéria, sem energia, sem história, sem consciência, sem você. E ainda assim, estamos aqui. Existe um universo com bilhões de galáxias espalhadas por distâncias que a mente humana mal consegue representar. Existem leis físicas de uma precisão absurda governando tudo, do movimento de elétrons ao nascimento e à morte de estrelas. E existe algo ainda mais perturbador do que tudo isso. Existe consciência. O universo não apenas existe. Ele é capaz de refletir sobre si mesmo através da mente humana. Você, agora, é uma parte do cosmos tentando entender por que o cosmos existe. Ao longo da história, alguns dos maiores pensadores que já viveram tentaram responder essa pergunta com rigor filosófico. Construíram argumentos lógicos, detalhados, ambiciosos. E esses argumentos sobreviveram séculos de ataques, reformulados, defendidos, e no fim apontando todos na mesma direção. Dois deles são especialmente poderosos. O primeiro parte do universo e remonta a uma causa última. É chamado de argumento cosmológico. O segundo não olha para o universo. Olha apenas para a lógica. É chamado de argumento ontológico. Vamos começar pelo universo. Tudo começa com uma observação que qualquer pessoa faz, todos os dias, sem perceber. Tudo o que existe parece ter uma causa. Uma árvore surge de uma semente. Uma montanha surge do movimento das placas tectônicas. Uma pintura surge da mente de um artista. Em toda a nossa experiência, nunca observamos algo surgir do absoluto nada. Essa intuição é tão fundamental que se tornou a base de toda a investigação científica. A ciência procura causas. Sempre. Agora aplique esse mesmo raciocínio ao próprio universo. Por grande parte da história humana, muitos acreditavam que o cosmos sempre existiu, eterno, sem começo, sem fim. Parecia a hipótese mais segura, mais simples. Mas no século XX, a cosmologia revelou algo que ninguém esperava. Observações astronômicas mostraram que o universo está em expansão. Galáxias se afastando umas das outras como se o próprio tecido do espaço estivesse se esticando. Se voltarmos essa expansão no tempo, chegamos a um ponto de convergência. Um estado inicial extremamente denso e quente. Um começo. O que chamamos de Big Bang. Segundo a cosmologia moderna, o universo, incluindo o espaço e o tempo como os conhecemos, teve um início. Há cerca de 13,8 bilhões de anos. Antes desse momento, o espaço e o tempo simplesmente não existiam. E isso cria uma das questões filosóficas mais difíceis que existem. Se o universo começou a existir, o que o causou? Essa causa não poderia ser algo dentro do universo. O universo ainda não existia. Ela teria que ser exterior ao espaço, ao tempo, à matéria. Algo radicalmente diferente de tudo o que encontramos na natureza. Algo que existe por si mesmo. Sem origem. Sem dependência. Essa linha de raciocínio tem um nome: o argumento cosmológico Kalam. Ele tem 3 passos simples. Premissa 1. Tudo o que começa a existir tem uma causa. Premissa 2. O universo começou a existir. Conclusão. Logo, o universo tem uma causa. E essa causa, por não poder fazer parte do universo que ela própria gerou, seria algo além do espaço e do tempo. Algo sem começo. Algo necessário. Algo que simplesmente é. Parece convincente. E é. Mas ao longo da história, 2 filósofos tentaram destruir esse argumento. E vale examinar com cuidado porque não conseguiram. O primeiro foi David Hume, no século XVIII. Hume levantou uma objeção que parece séria à primeira vista. Ele disse: o princípio de que tudo tem uma causa vem da experiência. E nós nunca observamos um universo surgindo. Portanto, aplicar causalidade ao próprio universo seria extrapolar além do que nossa experiência permite. É uma objeção elegante. Mas ela tem um problema fundamental. O princípio de que algo não surge do nada não é apenas uma generalização empírica que fazemos porque observamos muitas coisas. Ele é uma verdade racional de primeira ordem. Do nada, absolutamente nada pode vir.
Essa intuição não precisa de confirmação experimental porque ela é anterior a qualquer experimento. Negar esse princípio não é ceticismo filosófico. É incoerência lógica. Se o nada pode gerar algo sem causa, então literalmente qualquer coisa poderia surgir de qualquer lugar, a qualquer momento, sem razão alguma. Universos, elefantes, pianos, surgindo espontaneamente do vazio. A própria ciência de Hume colapsaria. O argumento de Hume, ironicamente, destrói a si mesmo. Para negar a causalidade universal, ele precisaria usar o princípio da causalidade para construir qualquer argumento coerente. Mas havia um adversário mais técnico ainda. Immanuel Kant. Kant foi mais fundo. Ele argumentou que tempo e causalidade não são propriedades do mundo externo em si. São estruturas da percepção humana, formas que a mente usa para organizar a experiência. E, portanto, perguntar o que causou o universo antes do tempo seria uma pergunta sem sentido real. Como perguntar o que existe ao norte do Polo Norte? A pergunta tem forma gramatical, mas não corresponde a nada real. Essa objeção foi poderosa no século XVIII. Mas aconteceu algo que Kant não poderia antecipar. A física do século XX descobriu que o tempo em si tem uma origem. Não é uma estrutura eterna que existia antes do universo e dentro da qual o universo surgiu. O tempo é uma propriedade do universo. Ele começou com o universo. Isso significa que a causa do universo não operaria dentro do tempo. Ela seria atemporal, exterior ao tempo. Uma realidade que não está sujeita às categorias temporais que Kant descrevia. O problema de Kant não é que ele estivesse completamente errado sobre a natureza do tempo como estrutura perceptiva. O problema é que a física mostrou que o tempo é também uma estrutura física real, e que ela tem um começo. Isso não apenas preserva o argumento cosmológico. Isso o fortalece. Porque agora a pergunta não é especulativa. Ela está ancorada na melhor cosmologia que temos. O universo começou. O que o causou deve ser atemporal, imaterial, incausado, existindo por necessidade própria. Mas há uma questão que o argumento cosmológico não responde sozinho. Ele aponta para uma causa, mas não descreve a natureza dessa causa com precisão. Para isso, existe um segundo argumento, que não precisa do universo, não precisa da física, que parte apenas da lógica. Em 1078, um monge chamado Anselmo de Cantuária teve uma ideia que o perturbou profundamente. Tão perturbadora que ele primeiro resistiu a escrevê-la. E quando finalmente escreveu, filósofos ainda debatem ela quase 1000 anos depois. Anselmo começou com uma definição simples, quase inocente. Deus é aquilo do qual nada maior pode ser concebido. Um ser absolutamente perfeito, com todas as perfeições possíveis no grau máximo. Agora imagine esse ser. Se esse ser existisse apenas como ideia, apenas no pensamento, então seria possível conceber algo ainda maior. Um ser igualmente perfeito em tudo, mas que também existe na realidade. E existir na realidade seria maior do que existir apenas no pensamento. Portanto, se o maior ser concebível existisse apenas na mente, ele não seria realmente o maior ser concebível. Seria uma contradição interna. Logo, o maior ser concebível deve existir não só no pensamento, mas também na realidade. Releia isso com cuidado. A sensação estranha que você sente ao ler esse argumento é normal. Ela tem nome. E um monge contemporâneo de Anselmo chamado Gaunilo foi o primeiro a articulá-la. Gaunilo disse: "Posso imaginar a ilha perfeita. A mais bela, a mais fértil, a mais maravilhosa de todas as ilhas. Por ser perfeita, ela deve existir na realidade. Caso contrário, eu poderia imaginar uma ilha perfeita que também existe, o que seria ainda maior. Logo, a ilha perfeita existe." Se você riu ou franziu a testa, era essa a intenção. Se o argumento de Anselmo funciona, ele parece funcionar para qualquer coisa perfeita. Ilhas, pizzas, cidades, dias de sol, criando existência a partir de definições. E isso é filosoficamente suspeito. Anselmo respondeu, e sua resposta foi crucial. Ele disse que ilhas, pizzas e cidades são contingentes. Elas dependem de outras coisas para existir. Uma ilha perfeita depende de terra, água, latitude, geologia. Ela não contém em si mesma a razão de sua existência. Mas Deus, como ser necessário, seria diferente por natureza. Não contingente. Não dependente.
A única coisa cuja inexistência seria logicamente impossível. A réplica de Gaunilo falha justamente porque ela troca um ser necessário por um ser contingente, como se fossem equivalentes. Não são. Mas a objeção mais técnica viria séculos depois. Com Immanuel Kant. Kant disse algo que ficou famoso. Existência não é um predicado. Quando você lista as qualidades de algo, alto, sábio, poderoso, você descreve como ele é. Mas quando diz que algo existe, você não está adicionando uma qualidade descritiva. Você está dizendo que o objeto dessas qualidades é real. Incluir existência como uma perfeição seria confundir dois níveis distintos de linguagem. E isso parece demolidor. Mas há um problema nessa objeção. Ela é válida para existências contingentes, para seres que podem ou não existir, para seres cujo conceito não implica existência. Mas Anselmo não estava falando de existência contingente. Estava falando de existência necessária. E existência necessária, a incapacidade de não existir, é uma propriedade lógica genuína, distinta da mera existência contingente. A objeção de Kant derruba Anselmo apenas se assumirmos que toda existência é contingente. Mas isso é exatamente o que está em disputa. O argumento parecia destruído. Mas ele ressurgiria. Mais rigoroso. Mais difícil de refutar. Em 1974, um filósofo americano chamado Alvin Plantinga publicou uma versão do argumento ontológico que mudou o debate. Não porque era simples, mas porque era formalmente rigorosa de uma maneira que Anselmo não poderia ter alcançado no século XI. Plantinga usou a lógica modal, um sistema formal que raciocina sobre possibilidade e necessidade através de mundos possíveis. Um mundo possível não é um planeta alternativo em algum lugar. É um estado de coisas logicamente coerente. Uma descrição completa e consistente de como a realidade poderia ser. O argumento de Plantinga parte de um conceito específico: grandeza máxima. Um ser maximamente grande não é apenas perfeito em um cenário. É maximamente perfeito, onisciente, onipotente, perfeitamente bom, em todos os mundos possíveis. Em qualquer realidade coerente que se possa imaginar. O argumento tem 3 passos. Premissa 1. É possível que um ser maximamente grande exista. Ou seja, não há contradição lógica na ideia de um ser assim. Ele é concebivelmente possível. Premissa 2. Se um ser maximamente grande é possível, então existe em algum mundo possível. Premissa 3. Um ser maximamente grande, por definição, é maximamente grande em todos os mundos possíveis, inclusive o mundo atual. Conclusão. Um ser maximamente grande existe. Espere. Você pode estar pensando, isso ainda parece um truque. Mas aqui está o ponto central que distingue Plantinga de Anselmo. O argumento não diz posso imaginar algo perfeito, logo existe. Ele diz algo muito mais preciso. Se a existência de um ser maximamente grande é logicamente possível, se não há nenhuma contradição no conceito, então esse ser não pode ser meramente contingente. Um ser cuja grandeza é máxima em todos os mundos possíveis ou existe em todos eles ou não existe em nenhum. Não há meio termo. Grandeza máxima exige existência necessária. Um ser maximamente grande que poderia simplesmente não existir não seria maximamente grande. Seria dependente de alguma condição para existir. Portanto, se a grandeza máxima é possível, ela é necessária. E se ela é necessária, ela existe. Aqui entra a questão fundamental que os críticos levantam. Como sabemos que a premissa 1 é verdadeira? Como sabemos que a grandeza máxima é realmente possível? Essa é a pergunta honesta. E a resposta é igualmente honesta. Não há nenhuma contradição demonstrável no conceito de um ser maximamente grande. Filósofos que rejeitam a premissa 1 precisam mostrar uma incoerência interna no conceito, e nenhum conseguiu fazê-lo de forma conclusiva até hoje. A ausência de contradição é a condição mínima de possibilidade lógica. E isso é suficiente para o argumento funcionar. Plantinga reconheceu que seu argumento não força aceitação, mas estabeleceu algo importante: a crença em Deus não é irracional. Ela é racionalmente permissível, e mais do que isso, é a conclusão para a qual a lógica aponta quando tomamos a possibilidade do ser necessário a sério. Então chegamos aqui. 2 argumentos construídos por caminhos completamente diferentes. Um parte do universo físico, do fato de que ele existe e teve um começo. O outro parte da lógica pura, do que significa um ser cuja não existência seria uma contradição.
E ambos apontam na mesma direção: para uma causa incausada, para um ser necessário, para algo que não começou a existir porque simplesmente não pode não existir. As objeções mais sérias da filosofia, Hume com o ceticismo sobre causalidade, Kant com a crítica à existência como predicado, não destruíram esses argumentos. A objeção de Hume pressupõe aquilo que tenta negar. Para construir qualquer argumento coerente, você precisa do princípio de não contradição, e com ele, do princípio de que o nada não gera algo. A objeção de Kant funciona para existências contingentes, mas falha quando aplicada à existência necessária, que é exatamente o que está em questão. E a física do século XX não enfraqueceu o argumento cosmológico. Ela o confirmou. O universo teve um começo. O tempo tem uma origem. A causa do universo precisa ser atemporal, imaterial, incausada, os mesmos atributos que a tradição filosófica e teológica sempre associou ao conceito de Deus. Isso não é apenas uma convergência curiosa. É o que acontece quando seguimos os argumentos até o fim, sem parar antes porque a conclusão é desconfortável. A questão não é se existe uma causa primeira. A física nos diz que existe. A questão é o que essa causa é. E os argumentos filosóficos mais rigorosos que temos, construídos, atacados, reformulados e sobreviventes por séculos, respondem com a mesma direção. Uma realidade necessária, atemporal, imaterial, incausada, maximamente grande por necessidade lógica. Você existe num universo que começou. Num universo onde a lógica funciona. Onde a mente humana pode formular perguntas que apontam além dos limites do próprio universo. E talvez isso em si já seja uma resposta parcial. O universo não apenas existe. Ele foi feito de tal forma que, dentro dele, é possível perguntar por que ele existe. E seguir essa pergunta até o fim. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que os argumentos cosmológico e ontológico são convincentes? Há alguma objeção que você acredita que eles ainda não respondem? Porque a melhor filosofia não é aquela que encerra o debate. É aquela que nos força a pensar com mais rigor do que pensávamos ser necessário.